Oi, 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 meninas! Vou chamar a Alice aqui já pra gente começar a se organizar pra live. Agora, deixa eu só ver aqui. Karma aí. Deixa eu chamar aqui a Alice. Boa noite, meninas! Ó, tem homens aqui também, que legal. Luciano, bem-vindo. Arlete, Alessandra, Jane. Pessoal, o áudio tá bom? Analisem para mim se o áudio tá bom. Aí, aí. Alice, já estamos com 20 pessoas. Oi, oi. Eu só vou tentar entrar pelo computador Tá. aqui para ver se eu consigo me Enquanto isso, eu vou conversando organizar. um pouquinho com o pessoal. Tá, vai ajustando aí que eu vou conversando com o pessoal aqui, tá? Um Tá. pouquinho. Eu acho Bem, que tem muita gente aqui que já são consulentes, né? Pessoal, enquanto a Alice ajuda ali, por que essa live é com a Alice? Todo mundo aqui, a grande maioria, né? Conhece meu trabalho, sabe que eu jogo baralho cigano, que eu sou cartomancista. E nas consultas tem muito pedido de direcionamento. Bárbara, por que eu não prospero? Bárbara, por que eu não consigo arrumar emprego, ou não parar em emprego nenhum? Bárbara, por que eu não consigo me relacionar com ninguém? E o baralho, ele mostra muitas coisas. Principalmente quando a base é relacionamento. Janela cósmica do amor está fechada, né? Ou traz traumas de relacionamentos passados. Ali eu consigo sinalizar. Mas muita coisa vem da ancestralidade, tá? Então, aí já é um assunto que eu, Bárbara, não consigo entrar e trazer mais para vocês no baralho sobre, porque eu não tenho, né, essa formação e esse conhecimento todo como a Alice, que está aqui com a gente hoje, tem, que ela é psicóloga, ela é terapeuta, né? Então, ela domina mais do que ninguém sobre a constelação familiar. E é um tema que nós vamos abordar aqui hoje, é muito interessante. Fiquem aqui, vocês não vão se arrepender, porque o que nós vamos falar hoje, você nesse momento pode estar passando. E pode fazer isso aqui, ó, clique. Não acredito que eu estou passando esse momento por isso. É como se fosse um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando e você vai dando sentido para aquele momento que você está vivendo, tá? É bem interessante, aproveitem, tá aqui, é gratuito, podem enviar as perguntas de vocês, fiquem bem à vontade. Hoje a gente vai explorar esse mundo da constelação familiar, a gente vai entrar um pouquinho lá dentro. E eu tenho certeza que todos que estão aqui vão se identificar, porque todo mundo tá numa fase, né? Tem gente que está numa fase que não consegue se relacionar, não consegue arrumar um parceiro, não para em emprego, a vida não anda, os caminhos são fechados, e por quê? E não sei o quê. Como eu falei, muitas coisas no baralho eu consigo ver, sinalizo e falo. Às vezes é só um banho de atração que precisa, às vezes é só fazer uma escolha diferente. Mas chega uma hora que o baralho já não consegue ajudar. Fala, ops, aqui eu já não consigo ir, que esse terreno não é meu, eu não conheço. Então, por isso que eu e a Alice, nós conversamos e vimos essa necessidade de trazer isso aqui para vocês hoje, tá? meu Então, agora celular não está querendo parar, desculpa. eu vou deixar aqui Não, para não vou conseguir vocês. mostrar o campo, não consigo entrar pelo computador. Tá, É não uma tem pena. problema. A gente vai falando aqui, tu vai pegando os bonecos, vai mostrando da forma que tu consegues, tá? Eu Uhum. vou passar para ti agora a bola. Se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho sobre, para a gente já começar a entrar nas questões. Ó, pessoal, as Eu acho que sim. perguntas vocês já podem colocar aqui. Já vão mandando as perguntas de vocês da forma que vocês entendem. Ah, será que essa pergunta tem lógica? Tudo tem, tá, gente? Pode mandar aqui que a gente faz um bem bolado e coloca dentro do tema a pergunta de vocês sobre relacionamento, saúde, conflitos dentro de casa com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. Por que eu não aceito meu pai? Por que eu não aceito a minha mãe? Pode mandar aqui que a gente vai falar sobre um pouquinho de tudo, tá? Pode mandar as perguntas. Alice, contigo. Só quero ver se realmente está bom aqui para assistir o Eu campo, tô tá? Que vendo depois eu bem. Deixa eu ver. Tá. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar bem a mesa ali, os bonequinhos? Escrevam aqui, por favor. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa. Podem colocar aqui, acenem, mandem um coração, um sinal de fumaça, um foguinho.
Está ótimo, a Karine falou. Perfeito. Então, tá bom. Vai lá, contigo. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Alice, eu sou psicóloga, facilitadora em constelação familiar. Eu sou psicóloga já formada há quase 20 anos, mas eu trabalho na área mesmo, quer dizer, eu voltei a trabalhar na área mesmo faz 4 anos. Eu fui morar em Florianópolis, lá eu trabalhei com ginástica cerebral e atendendo os meus alunos, veio a pandemia, eu acabei sendo psicóloga dos meus alunos mesmo não trabalhando na área. Então foi aonde me deu o clique de voltar a estudar e aonde eu me deparei com a constelação familiar. E aí eu realmente me encontrei dentro dessa terapia e dentro do meu caminhar eu vi que trouxe muita resolução para a minha vida e foi onde eu resolvi realmente levar para as pessoas o máximo de cura que eu posso. Por quê? Por que eu digo o máximo de cura? Porque essa cura não depende só de mim. Eu facilito um processo, mas a cura realmente é de quem vem me procurar, né? A persistência, a vontade e o querer mesmo do se olhar. Perfeito. Podem colocando as perguntas de vocês aqui. Eu tenho um script aqui, umas perguntas para fazer para a Alice, tá? E cada um que se identificar pode complementar com a sua pergunta abaixo aqui, tá, gente? Alice, na visão sistêmica se fala muito de pai e mãe. Uhum. Qual é a figura que de fato fortalece os nossos relacionamentos? É a figura da mãe, tá? O porquê? A mãe é aquela que traz o carinho, a atenção, o cuidado, porque antigamente os homens saíam para trabalhar. Então, o homem, a figura paterna, ela nos dá a direção para a vida. E a mãe, esse cuidado, esse respeito, esse carinho. Então, se a gente não olha para nossa mãe como deveria ser, a gente fica embolado nesses relacionamentos. E como que é olhar para essa mãe como deveria ser, né? Porque quando eu digo não honrar, não quer dizer que eu não a ame. Eu amo os meus pais. Só que eu tenho aquela questão dos julgamentos. Quando eu julgo meu pai e minha mãe de alguma forma, que eu gostaria que ele fosse de determinada forma, ou ela queria que ela agisse assim comigo, é uma expectativa que está dentro da nossa criança e que a gente deixa de honrar, tá? Então, tendo esse julgamento, tendo essa expectativa, a gente fica numa montanha russa nas nossas relações. Claro, tudo tem que avaliar em campo e ver onde a gente está honrando a dor. Mas a base para os nossos relacionamentos é a mãe. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Então, eu, Bárbara, não me relaciono bem com a minha mãe. É isso. Quais as chances que eu tenho de dar certo em um relacionamento? Um desafio, tá? Eu não posso dizer impossível, porque a gente não sabe. Tu pode estar honrando uma outra história e repetindo esse relacionamento. Mas quando a gente não honra essa mãe, não se dá bem, tem essas expectativas relacionadas à mãe, você pode ou ter um relacionamento para o resto da vida que tem um afastamento entre vocês, aquela coisa morna, né? Que cada um dorme num quarto, fica para o resto da vida, mas não há casamento, não há relação, tá? Ou você vai estar pulando de galho em galho. Casa com um, daqui a pouco se separa, casa com outro, se separa, casa com outro, ou não encontra nenhuma relação, certo? Entendi. Perfeito. Alguém pergunta sobre essa pergunta que eu fiz para a Alice? Alguém tem vontade de entrar com uma pergunta e pode falar aqui, olha, então é por isso que de repente eu me separei, ou é por isso que de repente que o meu relacionamento não dá certo? Gente, fique bem à vontade, tá? Eu vou passar para uma outra pergunta agora para ficar mais dinâmico, mas a gente está aguardando as perguntas de vocês, que é super importante, tá? Vocês são nossos convidados, a gente quer muito tirar dúvidas de vocês e apresentar o que é a constelação familiar e como ela age na nossa vida, tá? Então, a seguinte pergunta, a próxima pergunta. Vamos falar agora sobre um aborto. Tá. O aborto, o que ele tem a ver nos relacionamentos? Se eu, Bárbara, cometi um aborto, pode ter sido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás.
como que esse aborto interfere, no que ele interfere nos meus relacionamentos, se eu sofri um aborto? Primeiro, Sendo ele, isso que eu ia te perguntar, sendo ele, eu realmente fiz porque eu quis, ou eu perdi de fato essa criança. Tem diferença também? tem. Mas primeiro eu vou explicar o que é o aborto na visão sistêmica, porque muita gente diz, ah, não, mas meu pai e minha mãe não tiveram aborto, ah, eu não tive aborto no meu relacionamento. O que é o aborto dentro da visão sistêmica? Basta ter a concepção. Houve a concepção e esse feto não vingou, já é considerado como um filho não tido, vamos dizer, né? Então, quando esse aborto não é olhado dentro dessa relação, causa o afastamento entre o casal. Por quê? É como... Dá para ver certinho? Dá, eu tô vendo bem. Pessoal, vocês Tá? estão vendo bem a mesa, né? Podem falar ali, por favor. Então, é como se essa criança deitada, ela não vista, ela causa, como eu falei da questão do relacionamento frio, ele pode esfriar, pode nunca se separar, mas há uma separação inconsciente desse casal. Ou, de fato, eles se separam para viver novas relações. Só que nessas novas relações, eles vão estar levando essa dor para as relações seguintes. E aí pode ser que essa mulher vai ter um outro relacionamento que ela vai ter vários abortos enquanto ela não olhar esse filho excluído, tá? Que a gente chama de excluído quando alguém no nosso sistema não é visto, certo? Ficou claro? Mesmo que esse aborto eu não tenha tido no meu relacionamento atual. Hoje eu sou casada e sou bem casada, mas fiz um aborto há 20 anos atrás. E isso ainda interfere. Interfere, tá? Interfere na tua vida. Enquanto tu não enxergar esse filho não nascido, ele vai te acompanhar até, ele vai te trazer em determinadas situações, pode ser numa questão financeira, pode ser numa saúde física, pode ser nos próprios relacionamentos, ele vai estar te trazendo e pedindo para ser visto, tá? Ou, por exemplo, eu tenho filhos, as minhas filhas não conseguem, ou os meus filhos não conseguem ter filhos, tá? Pode estar ligado a esse aborto não visto. Por quê? Porque esses irmãos que não souberam desse irmão não nascido, eles sentem uma culpa inconsciente, uma culpa de viver. Então, eles não conseguem gerar outras vidas. Perfeito. Gente, se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o aborto, pode falar. Mas entrou uma pergunta aqui, eu achei bem interessante. Ó, quem está perguntando é a Cíntia Amarante. Poxa, sempre me dei super bem com a minha mãe. Me separei e não tenho sorte em relacionamento. Minha mãe é o meu grande amor. Nunca engravidei. Me separei e só aparece homem casado em minha vida. O que tu pode falar para a Cíntia? Pede para ela descrever como é a relação com o pai também, tá? Se esses pais são juntos. Pode nos responder, Cíntia, seus pais são juntos? Por quê? Se o meu pai tá junto com a minha mãe ainda, a minha mãe é o meu grande... Eu gosto das representações, tá? Isso. Mas eu não aceito como meu pai lida com a minha mãe. Vamos dizer que esse seja o caso. Eu estou no julgamento do meu pai, defendendo a minha mãe. De forma inconsciente, eu estou casando com a minha mãe. Quando eu caso com a minha mãe, eu fico de mãos dadas. E aí vem um novo amor para mim, certo? E eu vou tentar ir para esse novo amor. Só que de mãos dadas com a mãe, eu não consigo me soltar, certo? Aí eu vou até lá, fico 2 meses, é como se fosse um elástico.
Isso tudo, esse campo aqui é o nosso inconsciente. Então, é aqui que mostra a maneira como a gente age na vida, tá? Então, esse elástico é bem inconsciente, que eu vou pro amor, vou, certo? Uhum. Mas eu volto, por quê? Porque eu não consigo me separar da mamãe, ok? Uhum. Ou Certo. tem outra possibilidade, que minha mãe é meu grande amor, e aí eu faço tudo para ela. Eu amo tanto essa mãe que eu tento salvá-la de qualquer forma. Dentro da constelação familiar, nós dizemos que nós somos menores, nós somos pequenos, e os nossos pais são maiores, os nossos avós maiores ainda, tá? Então, quando eu fico nessa posição, eu estou no lugar de avó. Então, eu estou maior que a minha mãe. Quando a gente recebe dos nossos antepassados, é de cima para baixo, certo? Vamos dizer que aqui é a minha avó, a minha mãe, eu recebo de cima para baixo. Se eu fico nessa posição, como que eu vou receber o amor, o dinheiro e a saúde, a vida em si? E aí, provavelmente, você está nessa posição. Mamãe, eu por você, eu como você, tá? Você está tentando salvar a vida da mãe que não consegue olhar para a própria vida. Fez sentido para você, Cíntia? Uma das duas? E deixa eu continuar aqui. Aí ela fala assim, ó, me separei e só aparece homem casado em minha vida. É porque ela Então, os homens que se também está aproximam. indisponível. Você está indisponível, Cíntia. Outra. Então, vamos falar dessa separação, certo? Uau. Aí eu tudo aqui. Aqui está você e aqui está o seu esposo, certo? Como você, como foi essa separação? Há muito julgamento de que ele agia dessa forma, ele tal coisa, ele é assim, ele é safado, ele não presta, ele. Qual responsabilidade você assumiu dessa separação? Eu gostaria que você me respondesse, por favor. Tá. Enquanto a Cíntia não responde, que eu não vi aqui, entrou uma pergunta que está Tá. ligado a aborto, tá? Ó, perdi 3 bebês. Aborto por questões fisiológicas. Sim. Isso tem a ver com algo, hoje, pelo momento que ela está passando na vida dela, esse aborto que ela teve, esses 3 por questões fisiológicas, né? Tem a ver com o momento que ela pode estar vivendo hoje? Se for uma doença física ou emocional também, né? Uma doença, pode, tá? Se você está sentindo tá se sentindo deprimida, numa ansiedade extrema, fortíssima, sem controle, pode estar muito ligado a esses bebês que não foram vistos, tá? Só que, claro, tudo, é como eu falo, tudo a gente tem que colocar em campo para ver aonde está essa dor. Mas tem muita relação, sim, tá? Por quê? Porque a mãe, de uma forma inconsciente, ela se culpa pela perda desses bebês, como se ela tivesse assassinado, tá? E ela leva essa culpa permanente, onde ela vai deprimindo, gerando essas crises emocionais. Certo. Essa foi a pergunta da Anne. Vou aproveitar que tem mais uma pergunta aqui. Ó, quem Claro, está perguntando é a Bruna. tá? Pai viúvo, muitos anos de ressentimento e ausência. Hoje, por questões de saúde dele, nos reaproximamos um pouco. O que fazer para reajustar a relação entre pai e filha? Bem interessante a Primeiro, pergunta da Bruna. qual o nome dela, Bruna, por favor? Bruna, foi a Bruna que perguntou. primeiro de tudo, você tem que olhar para a dor dessa criança, tá? Porque é muito fácil chegar aqui para você e dizer assim:
Bruno, ó, vai lá, se ajoelha e diz que seu pai é grande, você é pequena, que você honra as dores dele, que você sabe que ele tinha o que te entregar. Só que não é assim. Você tem as suas feridas emocionais lá da sua criança, de uma ausência desse pai, por exemplo, tá? Então, provavelmente você procura nos seus relacionamentos essa atenção da ausência do pai. Só que, para você enxergar o que ele te deu foi aquilo que ele poderia te dar, você consegue enxergar o que ele recebeu dos pais dele? Essa é a forma que eu acho mais fácil e mais prática para a gente entender os nossos pais. Por quê? Porque a gente fica naquela de, eu queria ter tido mais atenção, eu queria mais carinho ou qualquer outra coisa. Só que eles só vão entregar aquilo que eles receberam dos seus próprios pais. E às vezes eles tentam entregar ainda mais do que eles receberam. Então, provavelmente esse pai também está virado para os pais dele com a expectativa da criança dele, com as dores da criança dele. E aí você acaba ficando nessa posição. O que eu aconselho, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Meu pai era muito de dar as coisas materiais para gente, a questão da atenção, ele não era muito, e eu sempre ficava, eu passei a minha vida querendo essa atenção do pai. Eu fui morar em Florianópolis, 8 anos, eu quase não vinha para Tubarão. Quando eu voltei, eu quis fazer essa reconexão com ele depois de ter estudado a constelação familiar. Eu fui, deitei no colo dele, abracei ele, deitei coração com coração. Ele me olhou bem sério e disse: minha filha, tu tá doente? Falei: não, só tô com vontade de ficar aqui contigo. E aí, o meu profissional era dessa forma, né? Quando eu fiz essa reconexão, que eu dei esse carinho pro meu pai, eu recebi em dobro. Porque quando a gente quer algo, a gente não tem que esperar pelo outro. A gente dá o primeiro passo porque eles aprenderam a agir de uma forma. Só que quando a gente faz esse papel no papel de filho, não no papel de pai do pai, tá? Você vai lá como filha e dá esse abraço, esse amor, esse carinho nesse pai, ele vai te retribuir. Porque ele não recebeu isso, então ele não sabe agir para dar o primeiro passo. Então tente você por você, mas primeiro tente olhar para suas dores, ver que você tem essas dores e que precisa curá-las para olhar para ele com mais amor. A Cíntia nos respondeu. Tá. Ela botou o seguinte: a mãe dele disputava a atenção dele comigo. A mãe do marido disputava a atenção com ela. E ele mentia, me enjoei e pediu divórcio. Porém, já estava com outra pessoa. Descobri após a separação. Sim. Filhinho da mamãe geralmente trai, tá? E ele vai trair essa nova também. Quer dizer, enquanto ele continuar filhinho, quer dizer, nem todos os filhinhos da mamãe traem, mas a maioria dos que traem são filhinhos da mamãe. Por quê? Porque eles vão procurar em todas as mulheres a mãe. E é óbvio que eles não vão achar, tá? Enquanto eles não se curarem dessa criança, eles vão passar de mulher por mulher, tá? Constantemente. Só que eu lembro que eu te fiz uma pergunta, eu só não lembro qual foi a pergunta. Se você fica remoendo essa relação e se você assume os seus 50%, Cíntia? Tá, enquanto a Cíntia não responde, eu vou para a próxima. Não, eu posso explicar os 50% porque ela não responde, tá? Claro. Ou demore mais e para a gente não ficar voltando. Então, o que acontece? Num relacionamento, porque na visão de pai e mãe, nós somos menores do que eles. Numa relação, não existe quem é maior, quem é menor. Os dois são exatamente do mesmo tamanho. E os dois têm a mesma responsabilidade por essa relação.
Então, se ele faz algo e eu permito, eu tenho que assumir essa responsabilidade de que eu estou permitindo ele fazer coisas, mesmo eu não gostando, tá? Então, quando uma relação acaba, eu tenho que assumir os meus 50%, que a maioria das pessoas fazem o quê? Ah, porque ele agiu assim comigo, ele foi errado, eu não tive culpa, eu fazia tudo o que ele queria. Não. 50-50 sempre. Enquanto eu não assumo os meus 50%, eu fico, de forma inconsciente, ainda casada com esse homem, onde pode vir quantos homens forem que eu não vou enxergar. Eu vou passar um por um e ainda vou continuar casada aqui enquanto eu não assumir esses 50%. Perfeito. Ficou claro? Cíntia nos responde aqui se ficou claro, se tem mais alguma dúvida. Eu vou para a pergunta da Marileia Tonelli. Tá. Fui abandonada pelo meu marido há um ano. Fui abandonada pelo meu marido há um ano seguida e ele já está casado e está feliz. Eu não encontrei ninguém ainda. Será que vou ficar sozinha para sempre? Enquanto você não superar esse abandono, sim. É aquilo que eu falei dos 50-50. Você ainda está dizendo que a culpa é só dele. Existe os 50% da sua culpa por ele ter abandonado, certo? Nesse momento, talvez você não enxergue, mas vá revisando toda a relação de vocês que você vai encontrar um ponto que é de assumir essa responsabilidade dos 50%. Certo? A Cíntia respondeu aqui, ó. A Cíntia, né? Uhum. Quando tu perguntou se o pai e a mãe ainda eram casados, ele faleceu em 1994 e ela em 2019. Foram namorados desde muito novos. E como que tu olhava para esse pai, Cíntia? Tá? Porque assim, a minha sensação que você tá como era salvadora da mãe. E como ela era o amor da sua vida, era como de uma forma inconsciente você tivesse casada com essa mãe. E aí vai ser difícil você realmente encontrar uma nova relação, tá? A Karine mandou uma pergunta bem interessante, ó. Eu não consigo engravidar. Eu tenho endometriose. E eu sei que esse ponto da endometriose entra também muito forte aí na constelação, né? Bem forte. Sim. Tudo que é relacionado ao nosso feminino está relacionado à nossa mãe, a maneira como a gente olha para nossa mãe, tá? Vê se faz sentido para você que há muitos julgamentos e muita expectativa relacionada a essa mãe, certo? Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quer endossar mais um pouquinho essa resposta da endometriose? Mais alguma coisa para falar sobre? A doença física geralmente é excluído, não visto, tá? Mas na questão da parte feminina mesmo, está muito relacionado à mãe, a esse julgamento da mãe, ou tentar ser essa salvadora do mundo para a mãe, ver a mãe como criança, provavelmente ela está se sentindo muito maior do que essa mãe. Então, vai ser um desafio essa gravidez mesmo, tá? A Camila mandou outra pergunta bem interessante, ó. Tá. Só atraio parceiros problemáticos. Pode ser por não ter um bom relacionamento com meu pai? Sim! É tudo aquilo que você julga no seu. Preste atenção se esses parceiros problemáticos não têm uma pontinha parecida com o seu pai, tá? Porque tudo aquilo que a gente não aceita nos nossos pais, pessoas que vêm se relacionar com a gente, seja elas de questões amorosas ou de amizade, vão trazer esses desafios para a gente aprender. Até eu aceitar. Tem que engolir na marra, certo? Porque se você não está aprendendo, você vai continuar trazendo parceiros problemáticos.
A Bruna falou que meu áudio tá bugando. Às vezes fica com uma voz bem grave. Eu tenho uma voz bem rouca, às vezes. Continua ruim, gente, a minha voz. Se continua ruim, vocês me falam. Pra mim, Deixa eu ver se tem mais alguma tá perguntinha perfeito. aqui. Senão a gente vai passar para o nosso roteirinho aqui. Deixa eu ver, estou passando tudo. Não, eu não achei mais nenhuma pergunta. Pessoal, pode continuar mandando pergunta. Esse assunto é bem interessante. É como eu falei para vocês, vai caber no momento que cada um está vivendo. Deixa eu dar mais Exato. uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Só mais um pouquinho, eu passei aqui, foi a Cíntia. Deixa eu ver aqui, a Cíntia também. A Marilene que foi abandonada. Bruna já respondi. A Cíntia já respondi. Vamos ver. Aqui, ó. A Luciana pergunta: existe hereditária de pai para filho em relação às traições? Porque a minha sogra fala que meu marido faz igual o pai dele. O medo dela é que, se o pai trair a mãe, o filho também vai trair ela, né? Como esposa. A Luciana Ferreira perguntou. Ele pode, tá? Mas vocês vão entrar em ressonância se o teu sistema também tiver esse número de traições. Aí os dois lados, os dois lados estão honrando essas histórias, certo? Por mais que você possa ser o amor da vida dele, se a tua história não tem nada relacionado a essas traições, pode, não quer dizer que vá, tá? Isso tudo pode. Vocês podem vir a se separar e ele encontrar uma mulher que honre esse sistema dele. Por quê? Porque a gente se encontra por ressonância desse sistema. Peraí, deixa eu botar os pais aqui para mostrar para vocês como funciona. Quando nós nos relacionamos, a gente diz que, ai, que bonito, ah, aquele cara que interessante, Não, mas a minha ressonância está através dele. Eu vou olhar para a dor do sistema dele e ele para a dor do meu sistema. Então, se vocês quiserem saber se vocês estão honrando o seu sistema, vê se as histórias atrás não bate. Por exemplo, a história dos pais dele é um pouco parecida com dos seus pais ou dos seus avós, tá? Então, de alguma forma, essa relação está honrando. Se na sua história não tem essas traições, ele pode vir procurar alguém que honre isso. Ou a lealdade dele é muito mais forte com outra coisa do que com a traição, que aí vocês ficam nessa ressonância. Ficou claro? Para mim ficou, mas vamos deixar ela falar aqui para ver. Pode te manifestar. Ficou claro para ti a resposta? Entendeu bem? Pode falar aqui. A Bela Grife perguntou: meu esposo me largou por outra faz quase 2 anos e não consigo outro esposo. Ela quer se relacionar com outra pessoa e não consegue. Vamos de novo. Você assumiu os seus 50%, porque quando a gente não assume a nossa responsabilidade por não ter mais dado certo essa relação, eu ainda continuo casada inconscientemente com esse ex-marido. Aí pode vir quantos homens forem que eles não vão ficar. Então, um dos motivos, né, a chave aí, o ponto para entender é o meu 50%. Eu já tomei conta dos meus erros, do que eu errei nesse casamento, eu já aceitei que a culpa também foi minha, porque ninguém erra sozinho, né, gente? Tem isso também. Tá. E assim, nós não só esse ex-marido, mas todas as relações que nós tivemos, nós temos que honrar e agradecer. Se eu não honro um dos relacionamentos passados, os meus próximos relacionamentos vão ser fracassados. Isso é fato, tá?
Deixa eu ver aqui a Shirley Cristina. Eu não consigo engravidar e não tenho problema nenhum de saúde. Como que é essa relação do pai e da mãe? Era com muita discussão, ameaças de vida, por exemplo, de agressões, alguma coisa do tipo? Por quê? Porque quando no nosso sistema, né, pode ser dos nossos pais ou dos nossos avós, que tiveram ameaças de morte em discussões entre o casal, as próximas gerações têm esse desafio de engravidar, tá? Porque é como se a gente estivesse honrando, eu vou botar entre aspas, tá, gente? Porque é só uma ameaça, a gente sabe que é ameaça, mas a gente está honrando um assassino, porque ele ameaçou, certo? Tá? Então, como é que eu vou gerar uma vida se eu honro um crime? Ok? Tá. A Juanita Livramento fez a seguinte pergunta. Só atraio homem frio. Tenho um bom relacionamento com meu pai. Não firmo em nenhum relacionamento, depois que virei mãe solo. Aliás, o pai do meu filho não quis conhecê-lo. Tá. Tem uma boa relação com o pai e com a mãe. Essa mãe não é fria? Você não a julga como fria? Juanita, aí tu responde aqui pra gente, tá? Aqui eu entendi que tu tens uma boa relação com teu pai e com a tua mãe. Como tu julga essa tua mãe? Tua mãe é fria? Como ela é? Coloque aqui que a gente vai complementar a tua pergunta. Deixa eu ver Isso. aqui. Tá, a Bruna, como tu já respondeu lá em cima, ela botou assim, ó, sobre a questão do pai e eu levar isso para meus relacionamentos. Meu noivo é sempre muito prestativo e gentil. Me trata como uma princesa. O único ponto que incomoda ele é que ele diz que eu sou muito. Aí agora aqui o resto da pergunta não veio. Bruna, complementa para mim. Tá. Provavelmente ela é filha desse noivo. Ah, independente e não preciso dele. Ah, tá. O noivo fala que ela é independente e não precisa dele para nada. Isso é reflexo da minha criança abandonada tendo que se virar sozinha? Tu entendeu agora o contexto da pergunta dela? Tudo certo no relacionamento, o noivo trata como uma princesa, mas ele diz que ela não depende dele para nada. Então, provavelmente isso pode distanciá-lo um pouco. Tá, mas aí é um sentimento dele relacionado a ele, porque essa independência está gerando insegurança, certo? Tá. Provavelmente ela está numa energia mais masculina aí, e esse noivo na energia feminina, tá? Tá aí com as energias trocadas, certo? Mas ele está tentando fazer o papel de pai dela, ok? Que ela gosta, apesar de se tornar independente. Só que provavelmente essa relação sexual ela é morna, tá? Porque essa relação não tá muito de homem e mulher, até porque as polaridades estão trocadas. Ó, a Juanita colocou. Também tem uma boa relação com a mãe. Mas você acha mais fria? Ô, Juanita, tua mãe é mais fria com teu pai na questão do afeto? É isso que quer dizer, Alice? É isso. Tá? Ou tem julgamento na relação do pai e da mãe? Tá, mas independente, eu não vou esperar ela responder. Tá, Vamos. pode responder Tudo aí. tem que ver. Pode ser esse julgamento entre relacionado ao pai ou à mãe, ou eu tô honrando, por exemplo, a minha avó, que eu amava muito, e só que meu avô era muito frio. E aí eu tô pegando essas dores porque eu acho que a minha avó não tinha condições de carregar essas dores, certo? Ou a bisavó, ou alguém que esteja atrás de mim, Então tá? provavelmente não é o pai nem a mãe, vem mais da Pode ancestralidade estar dela, né? Porque os pais têm isso, um bom tá? casamento. Isso, tá? Então provavelmente está honrando alguma dor aí dos teus antepassados. Vamos a mais. Ó, por enquanto, boa noite, sou Cristiane. Eu vou deixar o pessoal entrar com as perguntas, eu vou voltar para as nossas perguntas aqui também, Tá. tá? Como é visto. Eu vou dar uma pulada, tá, Alice? Eu não vou seguir muito aqui o roteiro, vou dar uma pulada. Não, Como... fica tranquilo. Até porque a gente já respondeu algumas coisas aí. Isso, aí bate, muita coisa bate com o que tá aqui, tá?
Isso. Como consigo enxergar que repito meus pais ou os meus antepassados? Foi aquilo que eu expliquei da ressonância, de prestar atenção como é essa história e o que eu julgo nessa história. Tudo que eu julgo nessa história ou nessas histórias dos meus avós, eu vou repetir. Porque tudo que eu julgo me atrai para que eu aprenda. Enquanto eu não aprender, eu vou continuar repetindo. Certo? Ficou claro? Ficou, para mim ficou. Tá. Pessoal, pode continuar com as perguntas. A Isabelita colocou assim, ó. Não conheci meus avós, mas realmente minha mãe falava que meu avô era frio. O avô dela. Então, faz a entrega de dores aí para a avó, porque você tá honrando bem bonitinha. Por que que muitas pessoas se relacionam com pessoas parecidas com seus pais? Porque elas têm uma dor nessa criança muito forte, e aí a gente vai em busca daquilo que me faz falta. Se eu me sinto abandonada pelo meu pai, eu vou em busca de alguém parecido com ele, ou que me dê algo que ele não conseguiu me dar. Só que isso é uma procura falsa, né? Porque tudo que o outro tentar me dar não vai ser o suficiente. Por quê? Porque eu estou esperando sempre do meu pai e da minha mãe. E nós, no corpo de adulto, porque nós todos temos uma criança dentro da gente, nós temos que fazer isso pela gente mesmo, enquanto adultos, né? E quando a gente não consegue, a gente espera pelo outro. E aí a gente se frustra, tá? Então, a gente vai em busca desse pai e dessa mãe, só que gera frustração porque eu não vou ter o reconhecimento, o amor ou a atenção que eu queria. Porque eu não faço isso por mim, eu não dou isso para mim. Então, como é que eu consigo esperar isso dos outros? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uhum. Aqui. Estamos com 25 pessoas na live. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem colocar aqui, tá? Deixa eu ver. Estou aqui a posto. Eu vou continuar aqui nas perguntas, tá, Tá. Alice? O que significa filhos no meio da relação dos pais? Tá. Foi aquilo que eu falei quando o filho está casado com o pai ou com a mãe, né? Mas o filho, é muito pior, tá? Porque esse filho, ele realmente não consegue se relacionar. Pode durar aí meses, mas ele fica Tá dando para ver certinho ele aqui de mãos dadas com os pais? Eu tô vendo bem, acho que o pessoal também tá. Como que significa isso? É quando, sabe aquela brincadeira que pai e mãe fazem do tipo, minha filha, fala para tua mãe que ela é tal coisa. Ah, ó, o teu pai é dessa forma. Daí eu vou lá, defendo, vou lá brigar com meu pai porque minha mãe reclamou dele. Aí meu pai vai lá e reclama da minha mãe. Daí eu vou lá falar com a minha mãe porque meu pai reclamou dela. E assim eu vou tentando resolver o casamento dos meus pais. Eu fico no meio dessa relação. E quando eu fico no meio dessa relação, eu fico de mãos dadas com eles, que aí o amor chega para mim, certo? E eu não consigo alcançá-lo. Ok? Tá? Então é dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado de se meter nessa relação, porque a gente acha que é uma brincadeira boba e não é. Quando o pai vem falar mal da mãe para mim e a mãe vem falar mal do pai para mim e eu fico defendendo e tentando contornar essa relação, eu estou no meio da relação deles. Outra, meu pai traiu a minha mãe, por exemplo, tá? Eu pego todas as dores da minha mãe e olho para o meu pai com os olhos da minha mãe. Então, eu vou passar a minha vida nesse julgamento com o meu pai. E aí, se o meu pai era meu herói, ele deixou de ser.
certo? E aí, relacionamento, eu vou olhar para os homens com os olhos da minha mãe. Então, eu vou atrair quem? Sempre quem não me leva a sério. Sempre quem quer bagunça, quem quer mulherada. Ok? Faz sentido? Tá? Tem mais uma pergunta. Pode continuar. Quer continuar? Não, De cortar. era isso por enquanto. É isso? Tá. Tem mais uma pergunta da Anne. Minha mãe é muito bruta. Não dá carinho e eu sinto muita falta. Parece que ela quer descontar algo. Faz sentido? Faz. Porque ela quer o carinho do pai dela e da mãe dela. Ela Que, fala mais da mãe aqui. que provavelmente essa mãe também era bruta. Então ela está repetindo. E se você tem filhos, preste atenção como você age com os seus filhos. Provavelmente você, de alguma forma, também é bruta. Se não tem filhos e vai ter, provavelmente vai agir dessa forma. Porque tudo que a gente condena, a gente repete, tá? Mas essa mãe, provavelmente, ela tá querendo descontar toda a frustração que ela teve com a mãe e com o pai, certo? E aí ela fica dessa forma, a vida tá atrás dela e ela fica olhando para os pais. Vem você, ela bruta com você, você fica olhando para a mãe, querendo que a mãe fosse mais carinhosa, mais atenciosa, que te desse mais atenção. E aí tem um mundão atrás de você e você não enxerga. E aí chega um relacionamento atrás de você, você vai virar e vai dizer: eu quero essa atenção, eu quero esse carinho e todo o amor que você puder me dar. Só que essa pessoa vai te entregar aquilo que ela tem. E talvez não supra aquilo que você precisa, porque você precisava dessa mãe. Essa mãe não consegue dar, você tem que se preencher de você. Se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Porque a pessoa olha para mim da mesma forma que eu olho, tá? Então, se eu não me dou esse carinho e essa atenção, ninguém vai me dar dessa forma. Perfeito. Ficou claro? Ficou claro. Tá. A Lizzie pergunta aqui. Sinto certa insegurança no meu trabalho, como se eu não fosse capaz. Provavelmente você ouviu muito lá na sua infância que você não era capaz de fazer determinadas coisas, tá? Eu vou dizer que isso é um desafio bem grande, porque eu também passei a minha infância ouvindo esse tipo de coisa. E até pouco tempo eu ainda não me sentia capaz de dar conta, por exemplo, de trabalhar como autônoma. Só que a gente tem que arriscar. Enquanto a gente ficar com esse pensamento de que eu não sou capaz, isso vai derrubando a gente, vai deixando a gente cada vez mais negativa. Então, o que eu te indico, que foi o que eu usei para mim e deu super certo, que hoje eu não sinto mais insegurança nas coisas que eu vou fazer, né? Te desafia um pouquinho por dia. Se você quer escrever um livro, começa uma página por dia. É mais fácil você ir caminhando aos poucos do que tentar escrever meio livro num dia e meio livro no outro. Você só vai se frustrar. Então, vai aos pouquinhos e vai provando para você que você é capaz de fazer isso. Porque se você botar uma meta inalcançável, aí realmente vai gerar frustração para você. Ela respondeu que ouviu muito isso quando era pequena. E a gente toma pra gente como verdade, tá? E não é. Por quê? Porque quando o nosso pai e a nossa mãe falam que a gente não é capaz de fazer determinada coisa, é porque eles não se sentem capazes naquele momento de fazer determinada coisa. E eles jogam essas frustrações para cima da gente e a gente toma como verdade, tá? Então te desafio um pouquinho por dia, que eu acredito muito que você vai alcançar o que você quiser. Vamos para as perguntas aqui, ó.
por que que as pessoas traem, tanto o homem quanto a mulher? Foi aquilo que eu falei do filhinho da mamãe e do filhinho da filhinha do papai. Quando a mulher trai, ela está procurando em todos os homens o pai. E quando o homem trai, porque de forma inconsciente eles estão assim, ó, tá? Deitado no colinho da mamãe, certo? Então eu vou procurar em todas as mulheres a minha mãe. E claro que eu não vou achar. Então eu vou continuar procurando de forma inconsciente. A mesma coisa a mulher. Não precisa ser só a traição. Sabe aquelas pessoas que hoje ficam com um, amanhã com outro, tem a necessidade de estar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Não tendo um relacionamento fixo, mas em constantes relacionamentos, são pessoas que estão buscando os seus genitores. Estão na criança. Bem lembrado, tá? A Mota Delfino perguntou: quero saber o porquê não cuido da minha saúde, mesmo sabendo que eu tenho a diabetes. E como se não pensasse, é como se eu não pensasse sobre isso. Ela sabe que ela tem a doença, não se medica, não se cuida, não se alimenta bem, só que ela vai no automático, tipo assim, ó, eu sei que eu tenho, mas eu não tô ligada nisso, eu tô indo. É porque provavelmente você tá na criança esperando que alguém te salve, tá? Geralmente, quando a gente não olha pra gente de jeito nenhum, a gente está esperando que alguém venha, pegue na nossa mão e diga: vem cá, senta no colinho agora que eu vou cuidar de você. Provavelmente você sentiu essa falta de cuidado pela mãe ou pelo pai, ou pelo responsável que cuidou de você. Como você não teve esse cuidado, você está esperando que alguém de fora faça, mas ninguém vai fazer só, a não ser só você. Eu costumo falar assim, né? Se eu vejo alguém se afogando, eu estou perto e eu posso jogar uma corda. Aquela pessoa pode ser que não queira pegar a corda, ela quer que eu entre na água e pegue ela. Exato. É mais ou Exato. menos É isso, exatamente Alice. isso. É exatamente isso, tá? Então, mas é tudo de forma bem consciente, porque Bem, tu pode chegar para mim e dizer assim, não, Alice, mas eu não tô pensando, mas eu não tô esperando que alguém salve. De forma inconsciente você tá, sim. Tá? Você tá esperando ser cuidada por alguém. uhum. Eu vou te fazer mais uma pergunta e vou procurando se tem mais alguma perguntinha aqui, tá? Na constelação familiar, pai e mãe são grandes e nós pequenos. Nos relacionamentos, quem é o maior? Os dois são do mesmo tamanho, tá? Mesmíssimo tamanho. Não existe quem seja maior ou quem seja menor. Só que quando eu me sinto maior que meus pais, o que eu vou fazer na minha relação? Eu vou ser maior que meu parceiro. E aí eu vou dizer para ele, eu vou determinar o que ele faz dentro dessa relação e depois vou ficar reclamando que ele parece um filho que não age se eu não pedir, tá? Geralmente é isso que acontece. Alice, fala um pouquinho mais sobre a constelação familiar. Tá. Em que O que pontos que ela pode ajudar? Eu costumo falar que pode e ajuda em tudo, né? Na vida ajuda em pessoal, na vida profissional, né? tudo? A questão de eu não paro em emprego nenhum, cada pouco estou saltitando, ou eu não consigo, ninguém me enxerga, ninguém me vê, na vida ninguém me olha, por que que eu sou invisível para as pessoas? Exato. Fala um É, pouquinho. todas as questões emocionais, né, nos ajudam desde a minha carência, a minha dependência emocional, uma depressão, uma ansiedade, tem uma série de coisas emocionais que a gente pode pensar, né? Coisas físicas, as doenças físicas, a gente pode estar olhando aonde essas pessoas estão honrando essas dores, porque provavelmente sempre vem dores dos nossos antepassados, tá? Aquilo que eu falei, tudo que está ligado ao feminino,
está muito relacionado à maneira como a gente olha para a mãe, e o homem, tudo que está ligado no masculino é a forma como ele olha para o pai ou para o masculino daquela árvore, e a gente o feminino da nossa árvore, tá? Tem as questões judiciais que dá para estar trabalhando, por exemplo, eu tenho um processo que está trancado não sei quantos mil anos, eu quero ver por que está trancado, por que não anda, ou a venda de uma casa, e até os próprios animais, tá? Porque o animal, ele vem para nossa casa para salvar o nosso sistema de alguma forma. Então, se o animalzinho está doente, preste atenção quem daquela casa está doente, certo? Eu vou dar o exemplo, a gata da minha mãe, ela estava com diabetes. E aí eu disse, mãe, vai olhar que provavelmente tu tá com diabetes. Eu não, que besteira. Eu disse, vai olhar, porque, né, o bichinho tá te salvando. Ela começou a fazer o tratamento da gata para diabetes, ela foi fazer os exames dela. Quem que tava com diabetes depois que a gata começou a se tratar? Ela. A minha mãe. Então, o animalzinho, ele pega qualquer dor pela gente, ele entrega a vida dele total pra gente, tá? Então, tudo que a gente trabalha aqui nesse campo, tudo que eu estava demonstrando para vocês, é tudo o inconsciente, porque a constelação familiar, ela trabalha o nosso inconsciente, é trazer para a consciência o que está no inconsciente. E aí a terapia serve para quê? Ela vai servir com o que eu vou fazer diante daquilo que eu vi em campo, aquilo que eu trouxe para a consciência, tá? Porque eu posso trazer o problema para cá, e aí eu digo, Bárbara, ó, tu tem que fazer determinado exercício, e tu diz, tá bom, vai para casa, não faz, aí o problema não é meu, certo? Certo. Tá? Tá. Então, ficou com alguma dúvida do que é a constelação, o que trabalha? Podem colocar aqui, pessoal, se tem alguma dúvida ainda. Deixa eu te fazer. A dona Elvira Ferreira deixou a seguinte pergunta: eu não consigo arrumar um parceiro. Tá. Aí eu tenho que entender, porque para isso a gente precisa entender um pouquinho. Já foi casada, não foi? Teve alguns relacionamentos? Como é essa relação com a mãe ou com o pai? Tem dores relacionadas a esses pais? Porque quando eu tenho dores relacionadas a esses pais, é mais desafiador mesmo a gente encontrar relacionamentos, porque a gente vai em busca desses relacionamentos, buscar o que falta da gente, desse pai e dessa mãe. Então, se eu não me sentir, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela se sentiu abandonada, né, na infância pelo pai, e ela gosta muito de militares. Por que será? Olha. Ela está buscando proteção, certo? Então, eu tenho um fetiche por algo, por um tipo de profissão. Tente analisar o que faltou desse pai, dessa mãe, que você tem esse fetiche tão grande, como essa questão do militar, certo? Que eu quero essa proteção, eu preciso ser cuidada, tá? Quando a mulher está num relacionamento tóxico, não digo só no verbal, digo também na parte física, a agressão. E ela não consegue de jeito nenhum sair disso. Ela apanha, ele xinga, e mesmo se ele abrir a porta e falar vai embora, ela não vai. Tá. Esse pai batia nessa mãe? Então, ela está procurando urgentemente. Como é que é a relação dela com esse pai? Não tem relação com esse pai. O pai já faleceu. Ela está em busca constante desse pai, por mais que machuque, por mais que doa, ela tem o pai presente com ela. Por isso que ela não consegue sair dessa relação. Ou ela trabalha muito dentro dela essa dor da falta do pai e das marcas que ela viu relacionado a essa mãe, para ela conseguir sair dessa relação, porque senão a lealdade dela vai ficar muito forte relacionada a isso e ela não vai conseguir sair. Tá?
mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou voltar para as perguntas que nós temos aqui. Quem fique à vontade, pessoal, pode colocar a pergunta de vocês aqui. Vamos lá. Como saber se estou disponível? Aquilo que eu falei, né? Se eu estou aqui tentando salvar o meu pai e a minha mãe de todas as formas, eu não estou disponível, tá? Por quê? Porque eu sempre vou estar, por mais que eu queira esse amor muito forte, muito grande, a prioridade sempre vai ser o meu pai e minha mãe. Então, como eu vou estar disponível a alguém se eu estou ali jogando a minha vida para o meu pai e para minha mãe, tá? Outro caso de saber se eu estou disponível ou não, ver as relações que você atrai, certo? Ah, são pessoas. Teve gente que ela falou que era casados, não? Só atraía homens casados. Atrair homens casados, porque provavelmente essa pessoa não está nada disponível, tá? Então ela vai atrair pessoas que também não estejam disponíveis para ela. Vê se tu Certo? pode falar um pouquinho sobre. A pessoa tá super bem casada, a família tá tudo ok, mas na parte financeira ela não prospera. O que pode estar amarrando essa pessoa na parte profissional? Ela não é preguiçosa, ela vai, ela trabalha, mas ela não consegue um ganho, um alcance financeiro que ela tanto gostaria. Tá. Ela tem que ver se ela não está honrando uma dor lá dos seus antepassados, tá? Tá? Esses tempos eu vi que o financeiro estava ligado a esse aborto, né? Que o dinheiro vem e vai, como um aborto mesmo, tá? Mas eu posso ter tido um avô que lá atrás ele tinha uma empresa, faliu. Eu gosto muito desse exemplo porque fica muito claro, tá? Esse avô tinha uma empresa, ele faliu e deixou muitas famílias na mão. Muitas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu, como amor cego, né? Uma lealdade familiar gigantesca aqui. Eu vou olhar para esse avô e vou dizer: vovô, eu não posso ser melhor que você. Então, todo o dinheiro que eu ganhar vai fora. De uma forma inconsciente, claro. E aí, eu não consigo segurar esse dinheiro na mão, tá? Eu posso até ganhar dinheiro, só que ele não fica comigo. Eu bato um carro, eu quebro alguma coisa dentro de casa, quebro uma geladeira, quebra tudo quanto é coisa para que esse dinheiro não fique, certo? Tu vê a constelação familiar muito ligada à espiritualidade? Ou tu acha que é pura ciência? Não. A constelação ela não é ciência, tanto que ela não é comprovada cientificamente, tá? Mas muita gente confunde com o espiritismo. Ela vem da espiritualidade, mas ela não é do espiritismo, certo? Até porque, como é que as pessoas se conectam ao campo, né, sem saber da história uma da outra? Porque a gente tem uma consciência espiritual, tá? Que todos pertencemos a um sistema. Então, é através dessa consciência espiritual que eu vou sentir o sistema daquele colega que eu estou me emprestando para trabalhar naquele campo. Eu já participei de uma reunião em grupo contigo e fiquei impressionada como pode pessoas aleatórias que não conhecem a minha vida, não conhecem a minha história, sente aquela dor que eu sinto. Exato. Quem Tá? tiver a oportunidade de estar em campo para fazer uma constelação, uma sessão, é surreal. Por isso que eu acredito muito, como eu te falei, ligada à espiritualidade, né? Porque não tem como. Aquilo ali é surreal. Acho que Da consciência da espiritual consciência mesmo. espiritual Isso, mesmo. isso. Deixa eu ver se Eu, pode falar, Alice. Enquanto você vê se tem mais eu perguntas. sou suspeita em falar da constelação familiar, Bárbara, porque assim, eu sou formada na psicologia quase 20 anos, mas o resultado que a constelação trouxe para minha vida, eu realmente eu não tenho palavras, assim, então eu sou muito suspeita a falar da constelação, porque eu amo de paixão, e para mim, além do meu trabalho hoje,
ele acaba sendo um lazer. Então, quem vem e trabalha comigo percebe o quanto eu sou apaixonada pela constelação mesmo, porque se deixar, eu falo. Eu vou falando e eu vou explicando o máximo que eu puder, porque ela leva muito resultado para a vida das pessoas mesmo. Só que para isso, as pessoas têm que estarem abertas, tá? Por quê? Porque mexe com dores muito profundas, né? Então, se alguém está muito deprimido e quer fazer uma constelação familiar, eu, Alice, tá? Eu não posso falar por outros profissionais, eu não indico. Eu não indico mesmo, tá? Porque se não for uma terapia bem trabalhada com a pessoa ali, pode levar a um risco de vida, certo? Tá? Mais algum... As nossas perguntas aqui foram, Alice. Agora, Foram. estou vendo se mais alguém quer. Ó, temos 27 pessoas na live. Mais alguém? Eu deixei alguém sem resposta. Gente, deixa eu ver aqui. Estou passando, mas eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Se não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. A Alice faz online também, né? Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, pode chamar a Alice. Ela marca um dia, um horário, faz uma chamada de vídeo, ela fala mais sobre, conversa um pouco, vê se o ponto que você quer trabalhar na constelação é possível. Acredito que sim, porque tudo pode, desde que, como tu falou, essa pessoa não esteja tão ferida ao ponto, né? Então tudo tem que ir com muito, a gente precisa ir com muito tato, cuidado e respeito e amor, né? Que aqui a gente não está falando só de dinheiro, gente. A gente está falando de vidas, de pessoas, né? Como isso a gente precisa ir, é como as cartas que eu jogo. Eu tomo muito cuidado, né? Porque tem assuntos delicados que a gente não pode chegar assim, abrir a porta e a janela e falar, ó, é isso, tchau, fecho tudo, vou embora e viro as costas. Eu tô lidando com uma vida, né? E o que eu falo da constelação, se você não criou algum tipo de afinidade com a constelação familiar, procure algum tipo de terapia que realmente vai fazer sentido na sua vida. Mas não deixe de procurar esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento, para mim, né, é uma transformação de vida que você não permite mais viver de determinadas formas. Você se conhece melhor, você se aceita melhor e impõe limites para as outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, você acaba dando esses limites e você não se estressa, não se machuca com mais nada. Então, procure uma forma de autoconhecimento que faça sentido para você. E se for a constelação familiar, eu estou de braços abertos para vocês entrarem em contato comigo. A Anne botou aqui. Agora fiquei receosa nessa última fala em fazer ou não a constelação pelo estado de espírito. Anne, tudo é uma questão de conversa, né? Conversa, alinha, abre, fala o que tu tá sentindo, tudo que tu tá vivendo no momento, Alice como profissional. Vai analisar o teu caso, pode ir para campo, faz esse gesto. Viu que vai ser perigoso, recua um pouquinho. Tudo é uma questão de ajuste de conversa. Não dá pra gente generalizar e falar, olha, se tu tá com um problema muito sério com a tua mãe, não faça constelação. Não é nesse sentido, né? Não, é só se você está deprimido a um ponto que você pode se afundar mais. Mas, se você anda triste e tal, claro que tudo vai ser bem conversado. Eu tenho duas clientes que eu não entrei em campo ainda, eu só estou na terapia mesmo, para fazer esse fortalecimento, porque, porque eu preciso. Eu levo muito a sério o meu trabalho, então eu não gosto de colocar risco na vida de ninguém. Então as pessoas têm que o quê? Fazer esse fortalecimento para se prepararem, porque a terapia é o quê? É mexer na dor. E vai doer. Então não adianta achar que você vai fazer uma terapia que não vai mexer com você. Eu gosto muito do exemplo do band-aid, né? A terapia, a nossa vida, a gente passa com band-aids em cima do nosso trauma, né? Com as nossas dores. E a terapia é o quê? Eu tiro esse band-aid, eu dou uma cutucadinha, ela vai sangrar, para aí sim eu vou costurar, porque depois que cicatrizar bem depois de costurar, eu vou bater, bater, bater e ela não sangra mais.
tá? Mas na nossa vida, geralmente a gente anda com esse band-aid, certo? Então, eu sempre falo que para fazer terapia tem que estar preparado para mexer na dor, porque vai doer, não adianta, tá? Eu vou deixar uma indicação aqui que a Alice me indicou que eu assisti. Quem tem Netflix, assista. Uma série chamada Uma Nova Mulher. Boa. É Isso. excepcional. Vocês vão entender um pouquinho mais como funciona. E quando você está disponível a entender tudo que se passa na tua vida, tudo que ficou para trás, quando tu está disponível a aceitar e agradecer até uma doença, tu vai começar a entender como ela foi necessária, como precisou ter passado ou estar passando. Porque eu sempre falo, a doença só vira clínica quando o espiritual, a parte emocional já está toda deslacerada. Aí ela vira clínica, mas antes de virar clínica, ela já foi espiritual, ela foi uma emoção, né? Uma emoção reprimida, uma dor, um medo, uma angústia. E assim, Isso, né? pode falar. Tá, Bárbara. E para que tenha prosperidade na nossa vida, isso não é só prosperidade financeira, prosperidade na vida mesmo, em qualquer área, em qualquer sentido. A gente tem que honrar até aquilo que vem de negativo para a nossa vida. Por quê? Porque o negativo também serve de aprendizado para a gente. Então, por exemplo, a gente está caminhando esse algo e a gente se acomoda nesse caminhar. O negativo vem para quê? Para a gente dar uma caidinha. Opa, eu me acomodei, eu preciso subir um degrau. Então, eu faço essa avaliação e subo o degrau. Aí eu vou andando e acomodo, dá uma caidinha de novo. Então, os obstáculos que vêm na nossa vida é para quê? Para a gente realmente reavaliar, agradecer para um novo crescimento. É isso aí. Certo? É isso. Sem mais Isso. uma pergunta, quero agradecer a cada um que se fez presente nessa live. Estamos felizes, né, Alice? Chegamos a 32 pessoas, estamos aí com 3. Sim. E é isso. Um pouquinho sobre a constelação familiar, para que você possa entender esse processo. Acredito que muita gente se identificou e ficou um pouco mais ainda, um pouco mais curioso, querendo saber mais sobre. Assista essa série na Netflix, Uma Nova Mulher. Entre em contato com a Alice, troca uma ideia. A primeira consulta que a Alice faz ali de vídeo para entender o teu processo, ela não cobra. Né? Se fecharem ali, se tu gostar, se bater energia, aí vocês entram em acordo com questão de... Isso. E é isso aí. Um beijo Outra no coisa, coração de vocês. peraí, só deixa eu dar uma... provavelmente, ou no final de abril, ou início de maio, eu vou fazer... Eu ainda não vi o tema, mas eu vou fazer uma imersão sobre os relacionamentos amorosos, tá? Perfeito. Vai ser um final de semana inteiro, sábado e domingo, das 8 às 18, tá? Para trabalhar esses relacionamentos. Daí eu vou trabalhar um pouco a parte teórica de explicação e o resto vão ser só constelações. Cada cliente ali vão ter 3 constelações relacionadas ao relacionamento amoroso, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode estar entrando em contato comigo. Eu ainda não vi a data, porque eu deixei passar a live de hoje, para daí sim agora eu vou focar, né? E aí a gente vai conversando, tá? É isso aí. Boa noite. É isso aí. Boa noite, Beijo, obrigada. a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.